Eita, que hoje o mundo amanheceu com novos desdobramentos de peso. No Pacífico Oriental, os Estados Unidos realizaram uma série de ataques contra barcos suspeitos de tráfico de drogas que deixaram 14 mortos e um sobrevivente em mais uma ofensiva da campanha antidrogas de Donald Trump. As imagens divulgadas pelo Pentágono mostram explosões em alto mar, mas sem detalhes sobre as cargas apreendidas ou a identidade dos envolvidos. Enquanto isso, no Brasil, a narrativa oficial do governo não combina com os números. Apesar de Lula repetir que tirou o país do mapa da fome, o índice global da fome aponta justamente o contrário, que o Brasil piorou sua posição e hoje ocupa o 8º lugar entre os mais afetados da América do Sul, com milhões ainda em insegurança alimentar. Nos bastidores da diplomacia, outro revés. O Planalto já admite que não haverá avanços na suspensão das tarifas de 50% e nem nas sanções contra Alexandre de Moraes e a família dele, porque o secretário Marco Rubio mantém posição dura em Washington. No Rio de Janeiro, uma mega operação contra o Comando Vermelho mobilizou 2.500 policiais e resultou em dezenas de prisões e mortes. Mas o que mais chocou foi o uso de drones lançando bombas contra as forças de segurança, expondo o avanço bélico do crime organizado. E para completar, em Brasília, a CPMI do INSS ouviu o ex-diretor Alexandre Guimarães, acusado de receber repasses do chamado Careca do INSS. Senadores como Rogério Marinho e Carlos Viana afirmaram que as investigações já revelam um esquema sofisticado de corrupção dentro do Instituto. É o que vamos mostrar nesta segunda edição do dia, aqui neste programa de análises e opiniões. Fique com a gente até o final. Se liga aí no recado de nosso apoiador. Até já. Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento articular para minha mãe tomar, ela fazer esse tratamento, que eu resolvi colocar no grupo o articular, que eu coloquei, agendei como remédio para dor, né? Pessoa que necessitar, comprar também, porque vale a pena, viu? Minha mãe tá boinha, minha mãe não fazia mais nada, sentindo dor nos ossos, para tudo quanto era lugar. Minha mãe tá lavando roupa agora, minha mãe tá limpando casa, minha mãe tá uma bênção, uma senhora já com 87 anos de idade, tá fazendo de tudo dentro de casa, porque tá tomando esse medicamento. Olá, Paulo, é sempre muito gratificante, é sempre prazeroso estar aqui para falarmos desse produto espetacular, né? Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em sofrimento, quando eu falo em artrose, em artrite, já vem aquele pensamento, meu Deus do céu, lá vem remédio. Gente, calma, presta só atenção, porque esse produto aqui, ele é um produto totalmente diferente de tudo aquilo que você já viu, de tudo aquilo que você já consumiu para dor. Eu sei que quem sofre com dor fala assim, mas não vai adiantar para mim, mas no meu caso não vai resolver, porque no meu caso eu já tomei até morfina, até Tramal e não resolveu. Gente, presta só atenção, porque tá falando aqui uma pessoa que também sofreu com dor. Para quem não sabe, eu tive artrose e condromalácia há 12 anos atrás. E também fui uma pessoa, vamos dizer, teimosa, uma pessoa que infelizmente colocou o remédio de farmácia em primeiro lugar. Eu sempre falo, gente, através da minha experiência que você que hoje toma medicação de farmácia, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, para com isso. Eu falo pra você, para com isso, porque eu tô falando de algo que tá destruindo o seu rim, destruindo o seu fígado, abaixando a sua imunidade, causando dependência pra você e nada de resolver o problema. Você já percebeu que o remédio, ele não reconstrói cartilagem? Ele não vai tirar aquela inflamação, não vai resolver o problema. O remédio, ele simplesmente é uma química que tem um efeito de duração, tem um tempo lá de duração. Esse efeito, ele passa, a dor volta de novo. Então não dá pra ficar dando murro em ponta de faca. Não dá pra ficar gastando todo o nosso dinheiro com algo que não vai resolver. Se você quer acabar com o problema, você precisa tratar, resolver o que causa a dor. Porque a dor nada mais é do que um alerta que o seu corpo está te enviando de que algo está em mau funcionamento. E é sua obrigação resolver o problema, tratar o problema. E é por isso que o Articulark, ele entra em cena. Porque ele é um produto extremamente funcional para quem tem desgaste, para quem tem inflamação crônica, para quem tem osso batendo com osso, para quem tem artrose, artrite, bico de papagaio, fibromialgia. E sabe o que ele carrega dentro da fórmula?
tudo que um ortopedista recomenda. Tem condroitina, tem magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. É tecnologia de primeira. Esse produto ele consegue identificar aonde que é o desgaste, aonde que é a inflamação e ele carrega substâncias até o local afetado para acabar com a dor já na primeira semana de uso. É incrível. Uma semana de uso eu garanto para você que você vai voltar a fazer coisas que hoje você faz com dificuldade. E olha, se eu fosse você, eu aproveitava hoje, porque hoje tem uma promoção imperdível para você e um presente especial. Olha só, hoje, para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora para acabar com a dor, eu vou dar 80% de desconto. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir, 0800 591 4391. E hoje, como eu falei, tem coisa boa pra você. Você ligando agora ganha de presente o nosso novo lançamento, é o VitaForm. É um produto para tirar toda aquela gordura localizada. Para você que tem sobrepeso, para você que convive com a obesidade, você vai emagrecer de forma saudável. Ele tem laranja moro, tem vitamina A, vitamina E. É um complexo muito forte para quem está acima do peso. Então a gente sabe que quem está acima do peso também sofre com dor, porque é o joelho que carrega o peso, é o joelho que sustenta o seu corpo, e você emagrecendo, você automaticamente tem uma melhor qualidade de vida. Ligou, ganhou o VitaForm. É só você ligar 0800 591 4391, Paulo. Uma série de ataques dos Estados Unidos contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Pacífico Oriental matou 14 supostos narcotraficantes e deixou um sobrevivente, disse o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, nesta terça-feira, 28 de outubro, na mais recente operação da campanha antidrogas do presidente Donald Trump. Em uma publicação nas redes sociais, Hegseth informou que as autoridades mexicanas assumiram a operação de busca e resgate do único sobrevivente dos 3 ataques que aconteceram nesta segunda-feira. Hegseth divulgou um vídeo de cerca de 30 segundos que parecia mostrar 2 embarcações próximas uma da outra na água antes de explodirem. Outra parte do vídeo mostrava uma embarcação se movendo na água antes de explodir. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o local ou a data em que o vídeo foi filmado, mas ao checar as imagens não foram encontrados resultados antigos, o que comprova a veracidade da informação. Os ataques se somam a pelo menos outros 10 realizados no Caribe e no Pacífico desde o início de setembro, em uma campanha que aumentou as tensões dos Estados Unidos com a Venezuela e a Colômbia. Trump também autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela. O Pentágono forneceu poucas informações sobre qualquer um dos ataques, incluindo a quantidade de drogas que as embarcações supostamente transportavam e também a identidade dos mortos. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Rapidinho. Sobre essa operação. Todo dia, não é, Alfredo? Todo dia tem uma operação como essa. O que demonstra, não sei se falta de inteligência desses capos do crime organizado ou desespero mesmo, porque eles sabem que estão sendo monitorados, trocaram a rota do Atlântico pelo Pacífico e continuam sendo explodidos. Eles sabem que serão vistos, mas ainda assim arriscam. Arriscam, vão perder tudo. O que você acha que pode ser isso? Falta de um plano B ou desespero mesmo? Seja bem-vindo, Alfredo. Salve, salve, Paulo. Muito obrigado também aos nossos espectadores. Bom, vou ser simples e direto, Paulo. Na verdade, é a sobrevivência deles, é a sobrevivência do negócio deles. Eles sabem que a margem de lucro que envolve a questão do tráfico de drogas é uma margem de lucro altíssima. Portanto, as vidas humanas não têm valor, porque a remuneração para esses narcotraficantes, ela fica já com os familiares na base.
Na minha opinião, é apenas a sobrevivência de um negócio. Eles estavam acostumados, eles acreditam que possam vencer pela fadiga, entendeu? Possam vencer pela persistência. A margem de lucro é alta, a vida para eles não tem valor e eles precisam abastecer um mercado e, principalmente, manter a roda financeira que move esse mercado grandioso e que veio se alargando, Paulo, ao longo de muito tempo. De repente, com a chegada do Trump, eles tiveram pela primeira vez um confronto real e verdadeiro e agora eles não sabem fazer outra coisa a não ser tentar matar pessoas com o uso de drogas e eles continuarem com o seu negócio lucrativo. Teimosia, persistência e sobrevivência de um negócio que trata da morte de pessoas. E agora nós vamos mostrar e vamos falar da ousadia do crime organizado. Saindo de lá da Venezuela, indo para o Brasil, uma mega operação policial no Rio de Janeiro, batizada de Operação Contenção, mobilizou hoje cerca de 2.500 agentes das polícias civil e militar contra o Comando Vermelho. A ação foi marcada por confrontos intensos em comunidades como o Complexo da Penha e do Alemão, resultando em dezenas de prisões e mortos. Relatórios oficiais falam em pelo menos 80 detidos e os números de mortos atualizados até o momento da gravação desta edição já chegava a 60. 60 pessoas mortas nessa operação. Além da apreensão de fuzis, drogas e muita munição. Durante os tiroteios, houve registros de mortos e feridos, incluindo suspeitos e também policiais, em números que variam conforme as atualizações divulgadas. E esse número ainda pode subir. O que mais chamou a atenção foi o uso de drones pelos criminosos para lançar explosivos contra os policiais, um recurso que mostra a escalada tecnológica do tráfico e aumenta o risco para moradores e para os próprios agentes de segurança. Vídeos circularam nas redes sociais confirmando a tática, que até então parecia ficção de série policial, mas já é realidade nos morros cariocas. Enquanto isso, a cobertura da imprensa dividiu opiniões. Alguns veículos destacaram os resultados da operação, outros deram menos ênfase ao ataque com drones. Essa diferença alimenta a sensação de que quando o poder público reage com dureza, como propostas de atacar barcos de traficantes, a mídia e parte da esquerda transformam o debate em escândalo. Mas quando criminosos usam bombas aéreas, o tom é de normalidade. Quase ninguém fala nada. No meio desse cenário, a polêmica se intensificou após declarações do presidente Lula, recentemente, que afirmou que os traficantes seriam vítimas dos usuários. Embora o argumento de que a demanda gere a oferta tenha fundamento econômico, a fala soou mais como minimização da responsabilidade criminal, especialmente no momento em que o crime organizado demonstra tanto poder bélico. O resultado é um retrato duro, bem assustador. De um lado, a polícia tentando sufocar uma facção cada vez mais estruturada, e de outro, um governo que envia mensagens ambíguas sobre o tráfico. E no meio disso tudo, quem está? A população, que convive diariamente com medo, explosões, tiros e uma cobertura que muitas vezes não mostra a gravidade completa da situação. A oposição acabou de divulgar uma nota na Câmara dos Deputados sobre o cenário de guerra no Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu chamo o Alfredo. O líder da oposição, deputado Zucco, disse que mesmo com os pedidos do governador do Rio de Janeiro, o governo federal não deu suporte para as tropas cariocas. Não deu. Veja o que disse o deputado. Hoje, o Rio de Janeiro virou um campo de guerra. A polícia foi para a rua sozinha. Por quê? Porque o governo federal negou
3 vezes o apoio das Forças Armadas. Enquanto os traficantes tocam o terror, literalmente, lançando bombas com drones, o povo segue refém de um presidente que acredita que traficante é vítima de usuário. Vítima? Vítima é o pai que perdeu o filho, é a mãe que não consegue sair de casa, é o trabalhador que vê o ônibus pegando fogo. Quando o governo se omite, a bandidagem toma conta. O desgoverno do Lula precisa escolher de que lado está, do cidadão ou do bandido. Alfredo, agora sim, que coisa horrível isso, hein? Aquilo parecia o quê? A faixa de Gaza? A faixa de Gaza quer dizer que agora pegou essa aí, a técnica do Hamas, do Hezbollah. Veja você que o governo americano sabe que o Hezbollah veio para a América do Sul. Veio para a América do Sul, a convite de Nicolás Maduro, que acabou fornecendo um monte de passaportes para esses integrantes desses grupos. Olha só essa imagem, Alfredo. Veja que o crime organizado usando drones com bombas. Veja você, olha lá, são mísseis. É uma espécie de míssil, está parecendo a guerra da Ucrânia. O que você acha disso, Dom Alfredo? Não é assustador? Bom, é importante a gente destacar que o Brasil está colhendo aquilo que foi plantado ao longo dos anos, quem não lembra aqui do chamado socialismo moreno do PDT, que preconizava um acordo operacional com as facções criminosas? Elas não desceriam para o asfalto e a polícia e os órgãos e a estrutura de Estado não subiria para os morros e deixaria que essas facções, esses grupos dominassem os morros. É o resultado. Também é resultado, Paulo, de uma relação promíscua que vem se estabelecendo faz muito tempo, ao longo de décadas e mais décadas, entre a velha mídia glamorizando o crime. Esses que hoje usam metralhadora, drones e tudo mais, lá no passado usavam navalhas para assaltar. Mudaram os tempos. O que não mudou é a realidade de um país dominado pelo crime organizado. O Brasil é um país literalmente dominado pelo crime organizado. A sociedade assiste perplexa à eclosão de algo que vem sendo gestado faz muito tempo, Paulo. E tudo isso tem culpa da justiça que proibiu ações, tem a omissão do Estado nessas regiões. Você tem o medo das comunidades. Você teve situações como, por exemplo, de um candidato à presidência da República lá em 2022, que subiu um desses morros aí desacompanhado de seguranças ou de alguém da Polícia Federal. O que nós estamos observando hoje é apenas a concretização dos piores presságios, dos piores medos, das maiores angústias do povo brasileiro de ter um país entregue nas mãos do crime organizado. Mas volto a dizer para você, Paulo, e para os nossos telespectadores, nada disso foi fruto do acaso. Sabe-se há muito tempo que existem angolanos treinando terroristas, treinando criminosos nos morros do Rio. Sabe-se, sem nenhuma leviandade, que entre aqueles milhares de médicos cubanos que chegaram ao Brasil, havia especialistas em treinamento de guerrilha. Sabe-se, e nunca ninguém desmentiu, que o Hezbollah e outras facções criminosas foram repatriadas, inclusive em voos do nosso governo. Então, Paulo, mostrar-se surpreso apenas pela ousadia do crime organizado. E aqui é preciso também reconhecer mais 2 aspectos que para mim são fundamentais. De um lado, enaltecer a bravura dos policiais militares.
enfrentam o crime organizado com o que lhes resta de dignidade pessoal e muitas vezes com seus próprios corpos, seus sacrifícios, deixando viúvas e filhos abandonados, porque resolveram, por missão profissional, colocar a defesa da sociedade em primeiro lugar. Esse é um aspecto. Segundo, mostrar mais uma vez que, como o próprio presidente Lula falou, é preciso priorizar e lembrar que esses traficantes aí são coitadinhos, vítimas da sociedade e vítimas dos consumidores. Esse é um quadro assustador. Você fez uma menção muito interessante, que são os policiais que sobem o morro numa guerra com esses criminosos. São policiais que entram ali, veja que são diferentes, né, dos policiais americanos que estão em combate na guerra. Os policiais, eles têm um aparato, né, de proteção melhor, tem um aparato melhor do que os dos policiais brasileiros. O que isso ressalto aqui, a coragem do policial brasileiro. Ele é muito, mas muito bem preparado e entra com uma coragem. Você veja que muitos nem capacete usam uma boina, a polícia militar, e muitos deles entram aí nesses morros no combate corpo a corpo, adrenalizados. Os caras são muito bem preparados para isso aí. E eles sobem com coragem, com valentia, e dá nisso. A partir do momento que você está numa guerra como essa, a adrenalina vai lá em cima. Vai lá em cima. E aí o que vem de resposta depois, você não tem como culpar aquele ser humano que está sendo movido ali pela adrenalina provocada por essa reação, uma reação natural. Por mais corajoso que ele seja, o corpo é preparado para sentir medo, para não perder a vida. Veja, você lembra quando aconteceu aquele confronto entre policiais militares e os sem-terra, lá em Eldorado dos Carajás? Eu estava ali cobrindo aquilo ali, na ocasião, eu estava pela TV Bandeirantes. E eu cheguei junto com os corpos no necrotério, os primeiros corpos que estavam sendo transportados para o necrotério. E quando eu vi aqueles corpos ali, estavam em aspectos de destruição total. Você conseguia perceber ali a raiva, não diria raiva, mas o instinto de sobrevivência dos policiais que foram acuados com foices, martelos, facões e armas de fogo, que eles tiveram que reagir para proteger, inclusive, a própria vida. Só que num momento desse de desespero, o cara vai com tudo. Ele não consegue parar para pensar em humanidade, ele tem uma reação explosiva e espontânea, natural de um ser humano acuado, de qualquer animal acuado. E o que acontece aí com esses policiais ao subir o morro, o resultado dessa investida é puramente explicado na química humana. Então, se você não quer uma reação dessa de guerra, né, quem é que sabe disso aí? Quem é que estuda guerras? Quem é que pode contestar aquilo que estamos dizendo? Esses caras entram numa batalha pela vida e pela morte. Ou seja, eles podem matar para não serem destruídos. E quando sobem o morro, os policiais, como esses fizeram aí, eles vão numa missão sem saber se vão voltar para casa. Imagina o nível, né, de explosão de adrenalina que esses caras têm no sangue, no corpo, num momento como esse. E o que é de admirar, Alfredo, é que o presidente do Supremo foi quem proibiu a subida dos policiais no morro. Se você não tem um policiamento constante, dá nisso. O crime vai aprimorando, vai se sofisticando. Os caras usando agora drones com bombas. Isso é o cúmulo. E onde é que nós vamos parar? Vamos pensar nisso se continuar assim. Alfredo, daqui a 10 anos.
O que esses caras vão fazer? Aí, de repente, lá na frente vai vir algum estudioso de Harvard para entender o porquê que o Brasil virou, o Rio de Janeiro virou uma faixa de Gaza. Por que o crime organizado no Brasil virou um braço do Hamas, do Hezbollah? Por quê? Por que não combateram quando poderiam combater? Por que deixaram chegar até onde está? E aí você, inevitavelmente, vai ter que fazer uma associação com falas como essas, de que esses caras que estão usando essa tecnologia, fuzis com balas traçantes, que são aquelas balas que você vê ali, o risco passando ali, esses caras são vítimas da sociedade. Vão dizer agora que ali só morreu preto, que morreu pobre, que morreu vítima da sociedade, não é? Vítima do próprio usuário. É o que vai sair. Daqui a pouco você pode ter certeza que vai ter um monte de gente falando isso. Sendo que a origem disso não está sendo combatida. E por quê? Por que não está sendo combatida? Por que isso está acontecendo? Por que o governo brasileiro não faz, por exemplo, como o governo americano, quando o governo americano esteve no Brasil pedindo para que o governo brasileiro reconhecesse essas organizações criminosas como narcoterroristas, o governo brasileiro disse que não ia fazer isso, dando desculpa. Então, como é que nós vamos ficar daqui a 10 anos, Alfredo? Hã? É assustador, e eu estou acompanhando o desdobramento desse episódio tão revelador da desconstrução, da ruptura do tecido social no Rio de Janeiro. Estou acompanhando na mídia mundial. E a mídia mundial, Paulo, começa a divulgar um relato de coitadismo e de vitimismo dos traficantes. Esse é o quadro mais assustador. A velha e enxovalhada mídia continua fazendo esse tipo de alusão, Paulo. Acredite, já estão colocando aquelas tradicionais imagens de mães chorando, de deputados e deputadas da extrema esquerda dizendo que é inaceitável que o Estado entre no reduto dominado pelos grupos, porque eles realizam um trabalho humano fantástico e tudo mais. Essa é a consequência direta do Estado omisso. Veja, nós temos um Estado gigantesco, imenso, mas um Estado incapaz de garantir ao cidadão a segurança pessoal e familiar. E a mídia, volto a culpar aqui, digo a mídia, eu sou jornalista porque eu pedi em oração para Deus, Paulo, e a mídia faz um papel, cumpre um papel deplorável. Todos os relatos da France Press, de todas as outras, apontando para o excesso de violência por parte das forças policiais, que são comunidades pacíficas, que são comunidades. Ninguém está duvidando da honestidade dos moradores dessas comunidades, mas essa necessidade de confundir tudo, de colocar na mesma panela ou na mesma lata do lixo pessoas, tentar reduzir essas pessoas a insignificantes, é muito assustador. O crime organizado escraviza, tortura e impõe leis de silêncio, leis de verdadeira opressão. O cidadão que mora nessas comunidades não pode comprar gás, não pode comprar água, não pode ter acesso à luz pela via honesta. Ele é obrigado a comprar do chefe da facção. Nós temos que ter a clareza de fazer esse enfrentamento em cima da realidade. Nós não podemos continuar passando pano para a omissão da mídia, que muitas vezes funciona como porta-voz do crime organizado, até porque muitos são dependentes desses produtos, muitos profissionais de comunicação, e eu falo porque eu vim de redação. Então, o que eu quero deixar claro para os meus amigos, para os nossos espectadores, é a verdade daquilo que eu vejo. Saúdo os heróicos soldados das polícias militar e civil do Rio de Janeiro,
como você bem disse, eles enfrentam bandidos fortemente armados e apoiados pela mídia, usando apenas o seu compromisso com a segurança das suas próprias famílias. O Brasil precisa urgentemente livrar-se, porque agora no mundo todo a imagem que fica é de um país, principalmente uma região, já dominada pelo narcotráfico. Dominada inteiramente, e daqui a pouco, como a gente falou, né, Alfredo, vai dizer que era todo mundo trabalhador. Todo mundo que morreu ali era trabalhador, aí a mídia vai sensacionalizar, era preto, era pobre, trabalhador, vítima da sociedade, tudo isso aí. E veja você que o Zucco disse que o governo do Rio de Janeiro pediu 3 vezes o apoio do governo federal. 3 vezes pediu ajuda das Forças Armadas. E as forças não chegaram. Não chegaram por quê? Por que os caras não podem subir um morro? Por que eles não podem mitigar os riscos? Por quê? Se eles não podem subir os morros, como é que essas armas chegam até ali? Como é que essas bombas chegam até ali para que eles possam usar isso através de drones? Então, realmente é uma situação complicada. Me parece, não é que me parece, né? Isso leva a gente a pensar o seguinte, a lembrar do que aconteceu na Revolução Cubana, quando eles tiraram, Fidel Castro tirou Fulgêncio Batista, prometendo a revolução, dizendo para o povo que em 6 meses ele iria instituir uma eleição direta para que o povo pudesse escolher. Ele só precisava primeiro estabilizar o país. Só que essa estabilização nunca apareceu, né? Essa estabilidade que ele queria criar nunca chegou. E ele passou a governar e o irmão dele está aí até hoje. Então, quando você vê uma situação dessa, não é de se duvidar se amanhã ou depois alguém disser que a situação do Brasil está muito complicada e nós não temos condições de termos eleições agora, né, em 2026. E aí, como é que vai ficar? Esperamos que isso não aconteça, esperamos que tudo isso não seja, de repente, uma viagem, mas a realidade é dura, nua e crua. Estamos enfrentando um problema crescente de reaparelhamento e tecnologia à disposição do crime organizado. Alfredo, eu vou pedir um tempinho, a gente tem que rodar aqui o recado de nosso apoiador e a gente volta logo na sequência, tá bom? Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo! É com grande alegria mais uma vez aqui no seu programa. É sempre muito bom, né, Paulo, vir aqui para poder falar desse produto espetacular, para poder mostrar para as pessoas que tem jeito para ansiedade, que tem jeito para você que tem depressão, que tem jeito para você que sofre com Alzheimer, mal de Parkinson, doenças degenerativas, você que tem células cancerígenas, você que tem problemas intestinais. Andrei, que produto é esse? Para tudo isso ele serve? Gente, você não faz ideia o que esse produto ele é capaz. O cogumelo Juba de Leão
Hoje, ele é considerado como o produto do século, porque ele trata as doenças do século. Gente, hoje o Brasil, ele é líder em ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas. E a depressão, então, nem se fala. Todo mundo triste, cabisbaixo, o mundo preto e branco, cada vez mais o amor indo embora. Então, gente, esse produto trabalha diretamente na parte psicológica, na parte locomotora, trabalha na parte neural. Então, para você que tem problema com esquecimento, você que tem TDAH e até autismo, você que tem autismo ou que tem uma criança autista em casa, o cogumelo juba de leão, como ele trabalha na parte neural, ele melhora a comunicação dos neurônios, ele melhora a mobilidade, ele melhora a capacidade de memorização e aprendizado escolar. Então, para você que tem uma criança com dificuldade em aprendizado, o cogumelo juba de leão vai fazer o seu filho ter uma desenvoltura completamente diferente. E isso vai se tornar algo rotineiro da sua família. Todo mundo em casa consumindo o cogumelo juba de leão para não ter ansiedade, para conseguir dormir bem, para conseguir funcionar 100%, lembrar de coisas que hoje você não lembra, planejar e conseguir executar. É um verdadeiro organizador, ele vai deixar você 100%. E o cogumelo juba de leão não é só para aquela pessoa idosa não, que está esquecendo, que tem Alzheimer, nada disso. Ele é um produto, como eu falei, desde a criança ao idoso deve consumir. Gente, nós estamos falando de uma doença que cresce muito hoje no Brasil. Ansiedade, depressão, TDAH são doenças do momento. E esse produto é o produto do momento. Então, para você que sofre com esses problemas, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje tem promoção imperdível para você. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado é muito rápido, gente. Esse produto, ele tem uma alta eficácia. Você que é médico, advogado, dono do próprio negócio, você que trabalha com pressão, com números, com metas, o cansaço mental é muito pior do que o cansaço físico, então você tem que dar um descanso, tem que trazer paz pro seu dia a dia e é o que o cogumelo juba de leão vai fazer para você. Ligue 0800 591 5520. 0800 591 5520. Para quem ligar agora tem um presentão especial para você. Você ligando agora vai ganhar de presente o nosso novo produto, o Vitaform, um produto para tirar toda aquela gordura localizada, para você emagrecer, mas emagrecer com saúde, com uma alta tecnologia que esse produto tem. Vitaform de presente, você ligando agora. 0800 591 5520, Paulo. E vamos em frente. Nos bastidores, o presidente Lula já reconheceu que as negociações para suspender as tarifas de 50% e as sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e a esposa dele não vão vingar, não vão sair do lugar. O entrave tem nome e sobrenome, Marco Rubio. O senador republicano, agora secretário de Estado, mantém uma posição bem firme e linha dura, classificando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro como um instrumento de perseguição política e censura. Não é para menos. Foi ele um dos articuladores das sanções que atingiram Moraes, ao lado da família dele, justamente em razão de abusos denunciados contra opositores no Brasil. Fontes diplomáticas relatam que Marco Rubio tem sido categórico. Nenhum acordo comercial será possível enquanto persistirem práticas de abuso judicial e de censura. Ou seja, não adianta Lula sorrir em fotos ou ensaiar discursos de estadista. Enquanto a justiça brasileira seguir sendo usada como braço político, o Washington não vai aliviar. Pronto, acabou. O problema é que o governo petista tentou transformar a aproximação com Trump e o Congresso americano em uma vitrine política, mas esbarrou na realidade. As sanções não foram impostas por acaso, e a resistência em suspender tarifas não se deve a mal-entendidos, muito pelo contrário. Nada disso, mas há um diagnóstico claro. Há violações graves de direitos humanos no Brasil. E a imagem do STF fora do país é de um tribunal autoritário. Ao admitir que não há espaço para avanços enquanto Rubio estiver à frente, Lula reconhece que perdeu margem de negociação. Mais do que isso, mostra que o discurso de respeito internacional não se sustenta quando confrontado com fatos concretos.
para os Estados Unidos não é apenas comércio, é credibilidade institucional. E essa o governo Lula tem cada vez menos a oferecer. Ei, Alfredo, que paulada, hein? Ele já sentiu que não dá e já disse ali que quando alguém não quer negociar, bota alguém ali bem duro. Mas a verdade é, que tipo de negociação ele quer? Quer suspender tarifas? Quer suspender sanção? Mas não tem nada a oferecer. O governo americano disse, nós suspendemos. Suspendemos as sanções, suspendemos ali as tarifas, mas tem que acontecer isso aqui. Vocês também têm que suspender as condenações, libertar os presos políticos e entregar para a gente Alexandre de Moraes. Aí o Lula já viu que não vai dar negócio, né? E aí? Como é que fica? Olha, ele viajou 17.500 quilômetros por uma foto, Paulo. Ele tem a foto, mas uma foto vazia. Ele teria economizado muito mais. Eu, inclusive, pedi para um conhecido meu que sabe trabalhar com inteligência artificial uma foto minha com o Trump. Ele criou perfeitamente a foto. O Lula não precisaria ter gasto nosso dinheiro. O Lula não precisaria ter desperdiçado o nosso tempo numa balela que só existiu nas narrativas da mídia brasileira. Não tem. O pitbull do Trump chama-se Rubio. Rubio conhece a história da América Latina com uma profundidade de quem é filho de cubanos, de quem sabe dessa situação. O Lula teve a pachorra de dizer que em 3 reuniões eu faço o Trump mudar de opinião sobre Bolsonaro. Meus amigos, não precisava nada, não precisava dessa humilhação pública em nível mundial. Bastava ter lido a primeira carta, aquela que ele leu e disse que não leu e devolveu, para entender o que está em jogo, qual é o preço que os Estados Unidos estão cobrando, o que os Estados Unidos querem. Está ali na primeira carta. Não teve surpresa, não teve mudança de postura em momento algum, Paulo. O governo americano não mudou de toada. O governo americano não criou novas imposições após aquela carta. O problema são 10% são tarifas basicamente universais que os Estados Unidos estão aplicando. A sobretaxa de 40% que o Brasil paga é por fatores sabido de todos, desrespeito aos direitos humanos, perseguição a adversários políticos, presos políticos, o estabelecimento de mecanismos de opressão contra adversários. O que o Lula tem para entregar? Jabuticabas? Eu volto a dizer, o Lula não tem nada para negociar. O Lula pode estar blefando para o seu público. O Lula pode estar melhorando nos índices de pesquisa, Paulo, por conta dos blefes que aplica, porque a realidade é uma só. Não tem futuro, não tem perspectiva. E se o Lula está esperando que o governo Trump mude o Marco Rubio, eu acho que está jogando com uma impossibilidade real. O Marco Rubio é um dos homens da plena confiança do presidente Trump. E mais, o advogado do Trump também está o tempo todo dizendo que o Lula brinca e que continua blefando. Não tem saída, Paulo. Ou entrega o que os Estados Unidos estão pedindo, ou o máximo que nós, enquanto país, eu digo o governo federal, o governo do nosso país, vai conseguir, Paulo, sabe o que é? Outra reunião, outra reunião, outra reunião. Pessoal, que história é essa? Será que o Lula é seguido apenas, é cercado apenas de beócios e mentecaptos, incapazes de ler o que nós estamos falando aqui há quantos meses, Paulo? Mas o que acontece é o seguinte, eles já entenderam, né? Mas
Como é que iriam passar isso para o eleitorado deles? Não tinha como, né, Alfredo? Então eles tinham que dizer o tempo todo que era uma questão comercial e coisa e tal. Só que essa iniciativa, essa insistência, acaba fazendo com que a verdade venha com muito mais força. Porque quando você tem um encontro como esse, não há como você dizer agora que se trata, né, de uma questão comercial. Mesmo porque o Trump já deixou muito claro, você tem o Scott Bessent e o Jameson Greer para tratar dos 10% comerciais. Como você disse, aqueles universais, que vai para todos os países, vai para o mundo inteiro. Mas você tem o Marco Rubio para tratar dos outros percentuais, que são 40%. E aí, o que é isso? O que são esses 40% que não são os comerciais? Lógico, só resta uma alternativa. São 40% de política, não é? Ou seja, relacionado justamente às situações em que estão vivendo os condenados pelo 8 de janeiro, incluindo aí o presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro. Então isso está muito claro para todo mundo, para a esquerda, para a imprensa aliada, mas os caras tentam, né, evitar que esse tipo de informação chegue até o eleitorado. Chega no momento agora que não tem mais jeito. E o Lula disse, enquanto o Marco Rubio estiver aí, não vai ter negociação. E o Marco Rubio vai continuar e ele poderá ainda ser vice-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, o governo Lula vai terminar esse mandato agora em 2026. Então, o que ele está fazendo? Já está jogando a toalha e agora vai jogar a culpa para cima dos americanos, que os americanos é que não querem negociação. Sendo que, na verdade, ele não tem como cumprir. A verdade é essa, o Lula não tem como cumprir essas exigências. Como é que ele vai entregar quem colocou ele de volta no poder? Não tem como ele entregar o judiciário. Então vai ter que aguentar essas sanções ou essa situação. Tanto as sanções como essa situação só vão piorar. Não vai ter mais reuniões. Só conseguimos marcar mais uma reunião. Vai chegar no momento que os americanos vão dizer o seguinte, olha, acabou, não tem mais reunião. Se você quiser uma reunião agora, que já me traga a solução, porque senão a gente não se vê mais. Eu acredito que mais uma reunião seja o suficiente para que esse tipo de coisa aconteça. Daí para frente é paulada. E os caras já trataram, já passaram por essa cordialidade diplomática. Da agora para frente, é apertar o parafuso cada vez mais. Não vai ter saída. Alfredo, deixa eu dar esse outro recado aqui, que é muito importante para nós, que é o perfume, o melhor perfume que existe hoje na atualidade. É o Uma Noite em Sevilha. Olha o nome já é forte, Uma Noite em Sevilha. Você quer adquirir um perfume bom, com uma fragrância sensacional, o perfume que eu uso? Então acesse o site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com. Faça o seu pedido hoje mesmo, eu tenho certeza que você vai amar. Uma fragrância sensacional, você vai ser notado aonde quer que você esteja, aonde quer que você chegue. Tá bom? Esse é um excelente produto para você usar e presentear. etielojavirtual.com, entre lá e adquira o seu hoje mesmo. Valeu! E já que nós estamos falando dessa insensatez do governo brasileiro, o presidente Lula gosta, não é, de repetir que tirou o Brasil do mapa da fome. Mas olhando os números, com carinho, com jeitinho, a realidade se mostra bem diferente, como sempre acontece. Segundo o Índice Global da Fome, o GHI, o Brasil piorou sua posição nos últimos anos e ainda enfrenta problemas sérios de insegurança alimentar. O relatório mostra que o país ocupa agora o 8º lugar entre os mais afetados da América do Sul. Uou! Isso significa que, embora a fome extrema não atinja toda a população brasileira, milhões de brasileiros ainda assim não têm acesso a comida de qualidade ou vivem com medo de não ter o que comer amanhã. Isso é muito triste. E esse problema é mais grave em regiões como o Norte e o Nordeste do país, onde muitas famílias sofrem com a exclusão alimentar. Quando o governo diz que a fome acabou,
passa a impressão de que não há mais nada a ser feito, que o problema está resolvido. Mas não, ele continua e exige políticas sérias e constantes para garantir que todos tenham um mínimo na mesa. Usar o tema como propaganda política não resolve a vida de quem ainda passa necessidade, de quem ainda passa muita fome. A verdade é que o Brasil só poderá dizer que superou esse problema da fome quando todos tiverem segurança alimentar de fato, sem distorções ou discursos fantasiosos de palanque para agradar a plateia. Até lá, o desafio continua, e fingir que ele não existe não ajuda ninguém. Alfredo, essa informação saiu hoje em todos os portais de notícia. Como é que o presidente Lula diz que tirou o Brasil do mapa da fome? E está aí, está piorando. Você viu ali no gráfico que a gente mostrou? Olha lá, de 2016 para cá, 2025, deu um salto. Lembrando que nesse período aí de 2016, nós ainda tivemos 2019, que houve a pandemia. E aí a coisa só piora. Então, da onde que o presidente tira essa informação de que o Brasil deixou o mapa da fome, Alfredo? Olha, Paulo, é um método muito aplicado pelo Partido Comunista Chinês de manipular números. O Portman, que preside o IBGE, é alguém que está aparelhando as estatísticas, os dados oficiais. O problema todo é que o Portman não consegue controlar as informações que vêm do exterior, Paulo. O Portman alimenta a cadeia de desinformação da mídia brasileira, mas a mídia mundial sabe a realidade. Então, quando o IBGE divulga dados de acordo com as conveniências de suas metodologias. Eles não conseguem mudar a realidade, Paulo. O que eles fazem? Mudam as metodologias. Daqui um pouco, a pessoa que ganha um salário mínimo passa a ser rica, milionária, porque é muito fácil manipular os números. As pessoas não se debruçam sobre a realidade dos números. As pessoas são fascinadas pelos números e são enganadas pelos números. Esse é um quadro que me deixa preocupado, porque existem brasileiros que continuam vivendo em dificuldades crescentes depois de 20 anos de governos esquerdistas, porque aqui eu quero dizer mais uma vez uma questão, uma convicção pessoal minha. A única coisa que a esquerda no poder é capaz de gerar é mais miséria. Sabe por quê? Ela precisa transformar os pobres em miseráveis para manter um exército de reserva, para manter um povo sofrido, sob a promessa de uma melhoria de vida que nunca chega. O Lula agora está dizendo que, se for eleito para um novo mandato, agora sim ele acaba com a fome. O que nós precisamos entender é que a falta de vergonha, a falta de verdadeiramente de respeito pela vida humana, move a esquerda historicamente, Paulo. E o que nós estamos vendo é isso. Os números que o mundo sabe são números cada vez mais alarmantes. Mas para o público interno, para a sua militância, o tom jocoso com que o Lula trata os pobres acaba sendo a ferramenta de marketing deles. O que eu quero deixar bem claro e serei repetitivo ad eternum: mudar metodologias não muda a realidade. E a realidade é uma só. Onde a esquerda chega ao poder, ela tem a capacidade de transformar os pobres em miseráveis e os miseráveis em famintos. Essa é a realidade, porque a esquerda precisa dessa espiral de decadência para se manter no poder. E sempre isso que você está falando é uma verdade. Sempre diz, agora vai. Se eu for reeleito, agora eu acabo com a fome. E aí chega ali um aliado e fala assim, mas e aí, presidente, se não conseguir, se o senhor não conseguir? Isso os caras esquecem. Brasileiro tem memória curta, esquece.
Ele tem dito isso, o governo tem dito isso. Olha, se eu chegar ao final do meu mandato, ou se eu chegar ao final desse ano, ou ao final do meu mandato, e o brasileiro estiver tendo 3 refeições no dia, estiver tomando café da manhã, estiver almoçando, estiver jantando, eu terei cumprido com a missão da minha vida. O cara diz isso desde 2003, no primeiro governo. Disse na reeleição, disse de novo agora no terceiro mandato, e sempre está dizendo isso. Quer dizer, no final de que mandato? De quanto tempo? E aí, a coisa nunca acontece? São mais de 20 anos e todo mundo aí esperando por agora vai, pelo agora vai. Gente tocando aquelas musiquinhas do partido, gente defendendo as ideias do partido. Quanto isso, olha só o que vem. A CPMI recebeu nesta segunda-feira o ex-diretor de governança do INSS, Alexandre Guimarães, este senhor aí, ó. O depoente foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal e, de acordo com investigações, teria recebido repasses de Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido Careca do INSS. Durante a reunião da CPMI, o senador Rogério Marinho, líder do PL, desmascarou a narrativa que a base do governo tenta construir dentro da comissão. Veja o que ele disse. Eu tenho escutado aqui nessa comissão, assim, repetidamente, um discurso de que este governo atual é um governo probo, honesto, formado por vestais, por pessoas que não conhecem a corrupção, que não roubam nem deixam roubar, e que, quando se depararam com o problema, incontinentemente agiram para evitar que a situação perdurasse e se aprofundasse. Isso é a mais deslavada mentira. Aqui é dito também, caro depoente, que o governo Bolsonaro preparou a situação para perpetrar esse crime hediondo contra aposentados, em desfavor de hipersuficientes, de pessoas desprotegidas, e a favor de sindicatos e associações da esquerda brasileira. Isso é tão inverossímil, tão maluco, que só pode ser engendrado por um cérebro que está impregnado das informações dadas pelo marqueteiro-chefe, o cidadão aí, o mágico, o Sidônio, né, que deve estar orientando aqui a maneira como tem que se comportar a esquerda aqui nessa comissão. Mas o mais interessante é que eles não se cansam. Eles aqui fazem uma fila numa reunião de derviches, balançando a cabeça no mesmo ritmo e dizendo a mesma coisa. Então, primeiro, corrupção, o Brasil e qualquer país do mundo tem. Nós temos uma má sorte, porque desde 2002, terminando em 24, em 20 e 26 anos, 24 anos do nosso século, a partir de 2002, 18 anos de PT. 18 anos de PT, nenhum país merece. E aí aqui está, ó, o ex-ministro Paulo Bernardo, em 2010, ó, escândalo com consignados. Aí, apareceu agora, 2010, fazem 15 anos. 2010, descontos associativos. A manchete é: contribuição compulsória, aposentados são descontados sem saber e sindicatos faturam milhões, 2010. Idosa descobriu que teve descontos indevidos em excesso há 30 anos após o conhecimento da fraude atual. Aí, um discurso aqui: nós queremos acabar com a contribuição associativa. Projeto que acaba a contribuição vai sepultar o movimento sindical no Brasil, diz o atual ministro da Previdência. Mudaram pelo peso da opinião pública. Lula disse todo ano com a CONTAG, que é investigado pela Polícia Federal e é a principal beneficiária desde 1994 do desconto associativo. Acusado de fraude do INSS, CONTAG ganha de Lula 2 assentos do Conselho. É o prêmio. Caramba, hein? Que paulada! Ao final do depoimento do ex-diretor de governança do INSS, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, disse que os trabalhos da comissão mostram um esquema sofisticado de corrupção de servidores dentro do INSS. Veja.
Nós temos aqui uma organização criminosa que entende muito bem o funcionamento da Previdência e que escolheu a dedo, com contratos muito bem feitos, pessoas que cumpriram o papel de manter essas organizações em segurança nos desvios. Por quê? Quando uma pessoa como o depoente tem a diretoria de governança, qual é a responsabilidade dele? Denunciar imediatamente os contratos que não estejam corretos, também prever qualquer tipo de reclamação ou denúncia de corrupção. Isso não foi feito hora nenhuma, porque a ouvidoria do próprio INSS estava dentro desse grupo. Essa era a função. Para isso, ele tinha um contrato que dava a ele um valor de R$150 mil por mês por um conteúdo que ele gastava 5 mil. Ele recebia tudo isso das empresas do chamado careca do INSS, que era o homem que estava por trás. Um currículo de uma pessoa preparada, uma pessoa técnica que poderia ter feito um grande trabalho ao Brasil, denunciando, mas que não fez. Por quê? Por interesses próprios. Então essa corrupção que perpassou vários governos, a gente está conseguindo entender muito bem o mecanismo dela. Indicações políticas, pessoas que têm interesses próprios dentro dessas autarquias e que resultou nesse rombo bilionário que nós estamos aqui mostrando para toda a população brasileira como funcionou. Alfredo, agora para a gente encerrar, que organização criminosa, hein? Gigantesca. Uau! Será que vai dar cadeia para alguém, Alfredo? Só para quem denunciou. Pode dar cadeia para o aposentado que reclamar de ter sido lesado e roubado. Pode dizer, você reclamou demais, aí você vai para a cadeia. Mas o momento máximo de todo esse cenário é o circo de dizer que o governo Bolsonaro criou mecanismos para a esquerda poder roubar. Para que sindicatos cutistas pudessem roubar. Para que sindicatos cutistas e esquerdistas pudessem achacar o povo humilde. Eles têm uma capacidade criativa que rompe qualquer barreira ou qualquer limite, Paulo. Observem como esses caras são gigantescos na capacidade de formular narrativas. Eles são capazes de esquecer o que aconteceu lá com o ex-deputado, ex-ministro, ex-marido da Gleisi Hoffmann. Eles pulam no tempo e esquecem o trabalho que eles fizeram para destruir a medida provisória do Bolsonaro. Meus amigos, eles têm essa verdadeira expertise em impor narrativas. Mas o que mais me assusta, o que mais me deixa verdadeiramente espantado, Paulo, é imaginar que alguma pessoa engula isso e que a mídia se preste ao papel de desinformar na necessidade de blindar uma situação que acabou agredindo os bolsos, as rendas, as aposentadorias de milhões de brasileiros. Eles pararam em falar números do rombo, do desvio, porque se nós formos olhar, esse rombo aí é superior a 100, 200 bilhões. E olha, Paulo, nós nem chegamos ainda no papel e na conivência do sistema financeiro. Nós, na minha opinião, quando estamos tratando do careca, do INSS e outras figuras, nós estamos tratando com a raia miúda de um esquema de dilapidação. Blindar o sistema financeiro, na minha opinião, é blindar o principal operador, porque nada disso teria acontecido sem a conivência do sistema financeiro. Na minha opinião, esses que estão sendo pegos aí são apenas bois de piranha, enquanto que a verdadeira boiada está protegida, inclusive em famosas avenidas.
Alfredo Bessoff, chegamos ao final deste programa sensacional, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui hoje em Dose Dupla. Amanhã ao meio-dia você não está de volta, mas a gente se encontra aí ao meio-dia na quinta-feira, né? Se Deus quiser. Alfredo, obrigado, viu? E provavelmente estarei amanhã no final, nas 15:45, né? Não sei como é que ficou a situação. Eu não estou ao meio-dia, mas estarei às 15:45, se for. Você sabe, Paulo, que a hora que você precisar é só mandar uma mensagem que a gente... Sabe por quê? Porque eu tenho um imenso prazer em fazer jornalismo e principalmente fazer jornalismo num espaço igual ao do Mundial Telenotícias. Quero aqui, antes de encerrar, pedir para os nossos espectadores que, se for possível, tornem-se membros. O valor é muito importante. Se nós conseguirmos, fazer uma rede imensa de subscritores, de membros, nós teremos cada vez mais autonomia para trabalhar. Outra questão, quando terminar o programa agora, vá lá, confirme se você está inscrito, espanque o joinha e comente. E o meu pedido todo especial é para que nós continuemos orando pelos presos políticos. Um abraço, Amém. Paulo, e até a próxima. Obrigado, Alfredo. Obrigado mesmo. Obrigado também aí à nossa audiência. E nesta quarta-feira, ao meio-dia, estamos de volta ao Vivo e a Cores. Um forte abraço e até lá.